Episódio número 1. Como a história de João e Maria pode te ajudar a se libertar do fumo sem sofrer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Desde criança, eu achava bárbaro como as histórias da nossa infância se conectam com o nosso mundo real e como a gente pode aprender e evoluir com elas. Nesse primeiro episódio, eu trago a você uma história que pode te trazer lembranças significativas. E eu vou analisar ela sobre um ponto de vista bastante peculiar, porque eu acredito que ela pode te ajudar no seu caminho para parar de fumar sem sofrer. Todo mundo conhece a história de João e Maria, e como seu pai e a sua madrasta levaram os dois para uma floresta, abandonando eles para se livrar do peso de ter de sustentar os dois. Eram tempos de extrema miséria, e a madrasta, uma mulher muito má, convenceu o pai das duas crianças de que deveriam assim proceder porque a comida era insuficiente para todos eles. João acaba ouvindo os planos da madrasta e, aflito, conta tudo para Maria. Os dois ficam com muito medo de serem abandonados. Então, João tem uma ideia. Enche seus bolsos com pedrinhas e, quando todos partem para a floresta, ele vai jogando as pedrinhas pelo caminho para poder depois voltar para casa seguindo o rastro das pedras. As pedras que João joga pelo caminho representam a conexão mais forte e preciosa da sua vida que ele não quer perder. A sua família, o seu lar, as suas raízes. A gente pode aqui fazer uma analogia entre a história de João e Maria e a vida de um fumante, falando um pouco sobre o medo de se sentir perdido e sem chão. Quando um fumante quer parar de fumar, ele se sente perdido em muitos aspectos. Perdido sobre como conseguir se libertar, mas também perdido sem o seu cigarro. Parar de fumar pode representar para ele uma floresta escura e sombria, como a floresta em que João e Maria foram abandonados na história. Para o fumante, essa floresta escura e sombria representa o desamparo, o abandono, sem o que ele considera ser o seu companheiro inseparável, o seu porto seguro e o seu apoio na vida, o cigarro. O cigarro em si representa para o fumante a tentadora casa de doces da bruxa, com a qual, uma vez sozinhos, eles se deparam famintos e na qual eles se sentem inicialmente felizes e a devoram. Assim, também o jovem tem fomes que precisa saciar. Ele é curioso e quer fazer as próprias escolhas na vida. Ele também formou na sua mente a ideia de que, ao fumar, vai se sentir adulto, seguro de si, charmoso, confiante, vai satisfazer sua vontade de querer pertencer a um grupo, e o cigarro entra nesse cenário como uma tentadora casa de doces, como a da história de João e Maria. A bruxa má os convida para entrar e eles, inocentemente, entram ali, sem saber onde estão se metendo, igualzinho a nós quando começamos a fumar. Então, o que representava no início algo bom nas mentes de João e Maria, quando enxergam a verdade, passa a representar um pesadelo do qual não conseguem escapar. Exatamente como o fumante, quando decide que quer dar um basta no seu fumo e também não consegue escapar. Ele passa a se enxergar numa prisão da qual não consegue sair. Se João e Maria soubessem que aquela casa era uma armadilha criada pela bruxa má para aprisioná-los, não teriam se aproximado. Mas, uma vez lá dentro, os dois se tornaram escravos da bruxa, sem ter ninguém para ajudá-los a sair dali. A ideia de João de jogar pedras pelo caminho deu certo uma vez. Eles voltaram para casa seguindo os rastros daquela pedra e seu pai ficou feliz, mas a madrasta ficou furiosa e convenceu o pai a levá-los novamente mais longe ainda na floresta. E dessa vez se certificou que João não levaria as pedrinhas novamente. Todos nós que experimentamos o primeiro cigarro das nossas vidas por curiosidade, poderíamos ter parado ali,
Afinal de contas, o gosto dele era ruim, o cheiro também, e a gente sentiu tontura, enjoo. Não foi uma experiência que poderia ser qualificada como agradável. Mas a gente teve um excesso de confiança. Por mais que, eventualmente, algum adulto tenha falado pra gente ficar longe daquilo. Só que algo na nossa mente falou, isso aqui é ruim. O que os adultos tanto veem nisso aqui? Não tem chance de eu me viciar nesse troço fedido e ruim. Esse é um dos truques ardilosos do fumo. Por ser ruim, você acaba abrindo a sua guarda e confiando que não vai se viciar. Você volta mais uma vez para a floresta, tal como João e Maria, que foram levados novamente pela madrasta e o pai. Passa um tempo e você acende seu segundo cigarro. Dessa segunda vez, o pai dá a eles um pedaço de pão para aguentarem a fome por um tempo. Com o pão que havia ganho do pai, João foi jogando migalhas pelo caminho, já que não pôde guardar as pedras dessa vez, impedido pela madrasta. Só que dessa vez, as migalhas jogadas foram comidas pelos pássaros e a conexão de volta ao lar havia sido perdida. João e Maria estavam abandonados à própria sorte. Fumar seu segundo cigarro com aquele excesso de confiança de que estava só experimentando e curtindo com alguém foi como jogar migalhas de pão pelo caminho, tentando depois encontrar o caminho de casa. As migalhas sumiram e você se perdeu. Na nossa analogia aqui, as migalhas jogadas por João para se sentir seguro de que vai encontrar o caminho de casa novamente representam essa nossa confiança de que a gente está só experimentando um cigarrinho e que está tudo bem. E como no começo a gente fuma esporadicamente, sutilmente é levado a acreditar que está no controle e fuma quando quer. Mais ainda, que a hora que quiser parar, a gente para. Isso não é muito racional. Não é que a gente fique pensando nisso quando é jovem, mas no início, quando a gente está começando a fumar, a gente se sente seguro de que realmente fuma quando quer e pode parar se quiser. Muitos de nós somos levados a fumar quando jovens por causa da pressão dos amigos, ou por curiosidade, ou para parecer adulto, para impressionar alguém, e todas essas razões são razões erradas para cair nesse vício. Elas representam a nossa madrasta, que nos empurra para um destino triste. Assim como na história de João e Maria, as pedras representam a conexão que João e Maria tinham com a sua família e a sua casa. Todo fumante que deseja parar de fumar deve carregar essas pedrinhas no bolso para poder retornar ao seu lar. E o seu lar, a sua raiz, é onde mora a sua liberdade. O fumante fica obcecado pensando em como parar de fumar, mas se esquece de como começou a fumar. Olhe para trás, no seu caminho. Você jogou pedrinhas no chão para se encontrar naquele trajeto? Você ainda pode enxergar o caminho de casa? Você ainda se lembra como era ser um não fumante? Você se lembra o que te levou a fumar o primeiro cigarro da sua vida? Eu tenho muito viva essa lembrança dentro de mim. Eu devia ter uns 13, 14 anos e estava fazendo uma excursão de fim de semana pela escola para Barra Bonita. Eu não tinha amigas na escola, eu era muito tímida, eu me sentia sozinha. Mas, por sorte, daquela vez, eu acabei ficando num quarto com umas meninas muito populares da classe e eu me sentia deslocada naquele grupinho. E eu queria muito pertencer a ele, me sentir legal como elas. À noite, elas foram fumar escondido das professoras de farra, ali no quarto, passando aquele cigarro de mão em mão. E eu me sentia pressionada a experimentar para pertencer ao grupo. E foi por causa dessa pressão que eu experimentei o primeiro cigarro da minha vida. Eu queria me sentir amiga delas, adulta, segura de mim, confiante, extrovertida, dona de mim e pertencer ao grupinho mesmo. Só que em nome disso, eu me viciei. E você, se lembra do seu primeiro cigarro? Onde foi? Com quem você estava? Roubou de um adulto? Fumou escondido? O que te levou a experimentar? Como você se sentiu? Que lembranças dele você tem? Refazer esse caminho de volta é importante para a gente entender como tudo começou. E entender como tudo começou ajuda a gente a se libertar dele sem sofrer.
O cigarro um dia representou para mim uma tentadora casa de doces que ia aplacar uma fome minha. Uma carência minha de segurança, de pertencimento, de autoafirmação, de diminuir a solidão. Conforme eu ia devorando essa casa de doces, ela se transformou na bruxa má para mim. E o que no começo a gente acredita que está saboreando, acaba por se revelar algo que vai se alimentar da gente, consumir a gente, exatamente como a bruxa má, que engordava João numa gaiola para depois assar ele e comer ele. Eu, que tanto buscava segurança, sem o cigarro, me sentia insegura. Eu, que tanto buscava autonomia, passei a me sentir incompleta sem ele, totalmente dependente dele. Eu, que tanto busquei pertencer a um grupo, cada vez mais tinha que me afastar das pessoas e me isolar para ter que fumar. Com os anos, eu passei a me sentir discriminada e isolada. Ironia das ironias, a doce ilusão havia acabado, e a bruxa boazinha se assumiu em toda a sua maldade. A minha libertação começou a acontecer quando eu comecei a refletir sobre a vida de escravidão que eu levava, como a vida de João e Maria. No início, o apelo e a tentação do doce, depois, a prisão. E como Maria, um dia eu resolvi criar coragem e retomar o controle da minha vida, não aceitando mais aquela escravidão. Na história de João e Maria, um dia Maria aproveitou um descuido da bruxa e empurrou ela dentro do forno, quando ela estava quase assando seu irmão João, e assim ambos se libertaram. Quando a bruxa, isso é, o cigarro, estava quase assando meu marido, quer dizer, estava deixando ele doente por causa do fumo, eu também decidi empurrar essa bruxa para dentro do forno e fechar a porta, prendendo ela ali para salvar a gente, exatamente como a Maria fez. Eu queria nunca ter me aproximado dessa casinha de doces, mas quando eu me aproximei, eu não sabia o que ela era de verdade. Eu não sabia que ela queria me aprisionar por toda a minha vida. Nenhum fumante sabe onde está se metendo quando experimenta o primeiro cigarro da sua vida, ali, jovem. Nenhum tem ideia. Só que uma vez lá dentro, para se salvar, igualzinho a Maria e eu, você vai ter de jogar a sua bruxa dentro do forno. Ela nunca foi sua amiga, só se disfarçou para aprisionar você. Jogue suas pedrinhas ao caminhar, volte no tempo, volte no espaço e descubra que aquilo que te fez começar a fumar te levou a acreditar em muitos equívocos. Encontre novamente a conexão com a sua casa, com as suas raízes. E a sua casa fica num lugar bonito, onde você é inteiro, independente, corajoso, seguro de si, recupera a paz interior e caminha pelas próprias pernas livre, sem precisar do cigarro para nada. Ao se libertar, João e Maria encontraram muitas riquezas e as levaram consigo. Eu também encontrei inúmeras riquezas ao me libertar e espero que você também possa encontrá-las. Para se libertar, você também vai ter de resgatar o que te levou para isso que você considera hoje a sua casinha de doces. E quando se sentir aprisionado nela e ver que isso não bate com o que você deseja para a sua vida, você também vai ter de jogar sua bruxa no forno e trancar a porta dele. E quando você voltar para casa, como não fumante que você nasceu para ser, vai poder apreciar a liberdade conquistada com plenitude e felicidade. Se você não tem pedrinhas no bolso, use as minhas. Segure-as na sua mão e faça a trilha com elas, para que você não se perca e possa resgatar do seu passado os equívocos que te levaram a fumar. Elas podem te ajudar a encontrar o caminho da volta mais fácil e te poupar do sofrimento da bruxa. E esse foi o episódio número 1 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer da Easy Way. Eu espero que você tenha gostado e se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.